Boa noite. Boa noite. Uma alegria aí, tá podendo participar da tua live, Adri. Ah, igual, alegria minha, alegria minha. É um prazer estar podendo conversar contigo, né, pessoalmente e ouvir mais da tua história, da tua experiência. Eu tenho certeza que vai ser uma coisa onde nós vamos todos aprender muito hoje. Esperar mais um tempinho aí que o pessoal está entrando. Maravilha. Eu já vi que a gente tem ali no perfil, a gente tem bastante amigos em comum, né? Ali, Sim, além do Jader, né? Que a gente já sabe que é um amigo em comum, mas eu estava vendo ali que a gente tem bastante amigo em comum, que é uma coisa muito boa, né? é verdade. É verdade. Eu acho que muita gente conhece aqui em Porto Alegre, né? Eu acho que tem aquele pessoal ali do Bereia e tem o Uhum, pessoal também do nicho musical, de outros nichos musicais também, né? é Talvez verdade. uma galera que fez URGS e outros, né, Uhum, que te conheçam. Que legal. maravilha. Mas, Edu, eu acho que eu vou começando, enquanto esse Uhum. pessoal vai entrando, porque o tempo aqui no Instagram é meio corrido, né? Tô E eu sabendo. quero. É meio corrida. A nossa live é em torno de 50 minutos. Uhum, E passa bem rápido, né? E uhum, eu acho que nós temos muita coisa para conversar. Estava uhum. lendo ali teu histórico, né? Que é muito legal, que é muito legal. Vamos lá. Então, eu vou começar. Antes de tudo, eu quero, para quem está aqui, já deixar registrado também que esse é o oitavo episódio da série Minha História Musical, que é um projeto incentivado por FAC Digital, que é a SEDAC e Fevale. E essa live depois ela vai para o canal O Negócio é Música. Bom, começando, Edu, vou ler rapidamente aqui, dei uma resumida, mas depois você vai falar muito para nós sobre a tua história. Então, Edu Martins é baixista, compositor e arranjador, paulistano, radicado em Porto Alegre. Espelha-se na vocação exploratória e nas evocações plásticas da música brasileira. Como músico, produtor ou arranjador, atuou ao longo das últimas décadas ao lado de artistas da música brasileira que vão da MPB ao pop, como César Mariano, Ginga, Milton Nascimento, Gal Costa, Marques de Castro e Marina Lima, e artistas internacionais como George Benson e David Liebman. Então, uma curiosidade, com uma carreira tão estabelecida lá em São Paulo, por que tu vieste para o Rio Grande do Sul? Por que eu te faço a pergunta? Porque tem muita gente querendo sair do Rio Grande do Sul, né? Tipo, aqui, alguns dizem que aqui é cemitério de músico, né? Eu acho horrível ouvir isso, mas tem muita gente que diz, né? Então o pessoal ou vai para São Paulo ou vai para fora do Brasil e eu estava vendo, estou com uma carreira tão estabelecida, escolher Porto Alegre para morar. Uhum. É muito interessante essa pergunta. Várias pessoas me fazem essa mesma pergunta. E várias pessoas me fizeram essa pergunta também no último mês que eu estava morando em São Paulo, por que que eu estava me mudando para Porto Alegre. Mas assim, a resposta é até bem simples. Eu me apaixonei por uma gaúcha, a gente se casou e ela ficou grávida. Então, ela preferiu ter o filho próximo da família dela, que eu achei super Sim, legítimo, super justo. Eu estava muito apaixonado pela pessoa e apaixonado por esse momento de ser pai, né? De ver nascer em minha sim, paternidade e tudo mais. Então isso aí se colocou na minha vida num patamar de importância que parece que todas as outras coisas diminuíram bastante. Então a gente fez um plano inicial de vir para cá, ficar um ano, dois. Mas acontece que quem quem mora aqui, por exemplo, é difícil explicar isso, mas assim, eu que morei sempre numa cidade que você não consegue ver as estrelas de noite, ainda mais nos tempos de hoje, porque é uma cidade muito iluminada, tem dois problemas aí, né? É uma cidade que produz muita luz em direção ao céu, e o céu geralmente é muito poluído, né? Que agora nos tempos da pandemia até sim. ficou bem aberto, meu irmão mandou várias fotos de um céu que nem parecia o céu de São Paulo. Quando eu me dei conta de estar morando num lugar
onde de noite você vê as estrelas, né, com ruas cheias de árvore. E eu ia no mercadinho na frente todas as manhãs, às vezes passeando com meu filho de carrinho, e a dona do mercadinho me chamava pelo meu nome, né, e conhecia meu filho, chamava ele também pelo nome, e isso aí para mim foi muito impactante, assim, sabe? E eu descobri uma vida que eu nunca tinha descoberto, porque em São Paulo eu trabalhava muito mesmo, né? Em maio no maio de 2005, que foi o mês que eu me mudei para cá, naquele mês eu gravei o disco da Gal Costa, eu produzi o disco do Cláudio Zoli, eu gravei como baixista convidado o disco do George Benson, eu produzi uma campanha gigantesca com a Daniela Mercury para a Brahma, tudo isso em 20 dias. Então eu Nossa, trabalhava muito, eu praticamente não vivia, né? Era para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Então quando você se vê parado numa situação assim, vivendo a vida, né, com filhos, mas vamos ficar mais um ano então. Né, eu vim com dinheiro que me dava essa possibilidade de ficar mais um ano, aí passou mais um, tá, vamos ficar mais um ano. E mais um ano foram 15 anos. Né? Então essa é a explicação, vamos dizer assim, objetiva e fácil de entender. Agora tem uma outra questão que é que é uma de ordem mais assim filosófica, e, e que eu acho que também é uma outra forma de explicar a mesma coisa. Né? Que eu sempre acreditei, Adriana, que a viagem mais importante que alguém pode fazer é para dentro de si mesmo. Mas não no sentido do egoísmo, sabe? Não no sentido de se tornar um egocêntrico, mas no sentido da descoberta de uma identidade. Né? Se eu for para um outro estado tentando me encontrar, talvez eu não me encontre nunca, sabe? Quando eu vim para cá, uma das coisas mais interessantes que eu ouvi, e mais sábias também, eu tinha um grande amigo, tenho ainda, né? Só não convivo mais com ele, mas eu era um grande amigo. E eu estava muito inseguro com essa, né? Como você mesmo falou, pô, tem tantas coisas acontecendo aqui, tanto tempo para construir tudo aquilo, e agora eu vou dar um tchau para tudo, desmontei meu equipamento, tinha um equipamento numa produtora, um equipamento numa outra produtora, eram muitos vínculos que eu estava quebrando, né? E eu estava conversando com esse meu amigo dizendo isso, falando, Ari, eu gosto da cidade, as pessoas metem o pau em São Paulo, mas eu não consigo ver esse problema, eu não sinto trânsito, eu não me incomodo com a garoa, eu já me acostumei com o cinza do céu, acabo descobrindo que eu gosto mesmo de cinza, ou seja, eu gosto muito dessa cidade, entende? Para mim está muito difícil tomar essa decisão sozinho. O que você poderia me dizer sobre isso? Ele falou, vai que você vai ser feliz. Eu falei, pô, mas acabei de dizer para você que eu tenho amigos aqui, que eu gosto dessa cidade, você falou, tá para ir que eu vou ser feliz. Ele falou, então, Edu, você tem a capacidade de gostar de um lugar e de fazer amigos, entende? Isso não é da cidade, é teu. Se você for para Porto Alegre, você vai desenvolver isso lá. Se você for para Viamão, você vai desenvolver isso lá. Se for para Bangladesh, essa coisa você leva para onde você vai. E, e é uma grande verdade, né? Porque eu acabei, nesses 15 anos, fazendo grandes amigos aqui, acabei gostando cada vez mais de Porto Alegre. Não troco uma coisa por outra, mas desenvolvi um amor que é particular de Porto Alegre. Né? E acho e continuo dizendo isso, que a coisa mais, a viagem mais importante que você tem que fazer, um músico, é descobrir esse músico que mora dentro de você. E esse músico depende, né, de cada um de nós. Por exemplo, eu ouço um Edu tocando dentro de mim e a única chance que ele tem de ser conhecido é através de mim, das minhas mãos, certo? Da minha expressão. Se eu tiver com muito ruído, muito preocupado em ficar famoso, em fazer sucesso e ganhar dinheiro, talvez esse cara nunca vai ser ouvido, né? Nunca vai ser escutado. Então, mais ou menos por aí. Eu vim por uma questão prática, mas tem essa outra questão que eu sempre acreditei que, bom, eu vou para lá e vou levar comigo tudo que eu tenho, né? E eu acho que se eu conseguir gostar de São Paulo, eu posso conseguir gostar de Porto Alegre. E hoje eu estou muito feliz aqui, consegui fazer muitas coisas que a cidade de São Paulo, por mais que eu goste de lá, né, não me permitia por conta dessa vida louca que eu levava, de trabalhar demais mesmo, demais. sim. E eu, como porto-alegrense, fico muito feliz de ouvir isso. Que ótimo. É muito, muito legal ter um músico como tu aqui na nossa cidade, né? Que eu sei que serve Uhum, de referência para muita gente. uhum, Bom, eu vou continuar aqui, vou ler mais um pouquinho, né, Edu? Tu começou no violão aos 9 anos e aos 13 anos no piano e contrabaixo elétrico, depois continuou desenvolvendo, né? Foi depois o contrabaixo acústico também, né? uhum, Aos 15 anos, tu já tocavas em clubes e gravações.
E nessa fase, tu começaste a pesquisar com profundidade a música brasileira e o jazz. E nessa mesma fase, tu começaste a estudar contrabaixo acústico com o professor Sérgio Oliveira, da USESP, Uhum. e também tu ingressa na Orquestra Jovem Municipal de São Paulo, correto? Foi tudo mais ou menos ao mesmo tempo, né? Uhum. A pergunta que eu tenho para te fazer é como que, como é que se dá isso? Um adolescente de 13, 15 anos já estudar com profundidade o jazz, estudar a música brasileira e, ao mesmo tempo, já ingressar na música erudita. Assim, hoje eu entendo muito, sua pergunta é excelente, Adriana, e eu entendo o que talvez você está buscando por trás da pergunta, porque se você olhar, hoje eu tenho um filho de exatamente de 15 anos, né? e, e a modernidade, ou a pós-modernidade, né, que acho que é o que, essa época que a gente está vivendo, ela oferece tantos atrativos para um adolescente e atrativos de, vamos mensurar isso com devido cuidado, né, qualidade, né? Você, por exemplo, Sim, analisar a experiência de jogar videogame, você vai ver que é uma experiência de muita qualidade, né? É uma trilha sonora incrível, é um visual incrível. Então, os adolescentes hoje têm devices incríveis, é iPhone, é PlayStation, é Xbox. Você tem muitas coisas para te deixar meio alienado das coisas. E quando eu era adolescente, a gente não tinha tantas opções assim, né? A música, para mim, era quase que, sabe, o meu lugar de alegria, de entretenimento, de prazer, de pesquisa, de busca. Eu descobri um lugar onde eu conseguia me realizar, me completar de uma forma muito profunda. Então sim. uma coisa levou a outra, que levou a outra, que levou a outra. Eu tô tocando, também tive muita sorte, encontrei pessoas muito legais no caminho, eu era vizinho de músicos muito legais. Né? Eu era vizinho do Cuca Teixeira, por exemplo. A gente tirou a carteira de motorista juntos, então a gente começou a tocar em porão juntos. E nesse mesmo bairro, eu morava em Perdiz, o Cuca também, no bairro vizinho morava o Bruno Cardoso. Então a gente se juntava muito para tocar, porque a gente era praticamente vizinho. Então isso foi uma coisa que todo mundo tinha essa intencionalidade, todo mundo tinha essa busca, né? Todo mundo estava tentando descobrir um caminho. Eu via as pessoas tocando baixo acústico, eu queria falar, não, qual que é desse instrumento? Acabei conseguindo comprar um e aí eu fui para onde eu vou, né? E me indicaram, você tem que estudar com o Sérgio. O Sérgio estava chegando da Alemanha naquela época e eu fui um dos primeiros alunos dele quando ele chegou. E o Sérgio mesmo me indicou para a orquestra municipal, né? Porque diferente de hoje, aquele era o momento que a indicação de um professor do tamanho dele fazia mais diferença. Era o que era necessário para ingressar numa orquestra. Hoje as coisas não funcionam assim. Inclusive na USESP também não, né? Hoje a situação mudou muito, mas naquela época funcionava mais ou menos assim. Então eu acabei tentando de tudo, mas a música clássica não deu pelo seguinte: eu comecei a acompanhar artistas muito cedo, antes de completar 18 anos. Eu tinha que viajar para fazer show e eu precisava da autorização da minha mãe e do meu pai, né, para viajar. E eu não podia faltar. Você tinha uma bolsa para tocar na orquestra jovem e você não podia faltar em ensaios. Eu até consegui do maestro faltar no ensaio, mas faltar em concerto não. Aí sempre chegou aquele dia onde vai coincidir um concerto com um show de um artista. Foi um momento que eu tive que escolher por um caminho e outro, aí eu decidi abandonar. Mas foi um período muito bom na minha vida. Mas a Eu resposta à sua imagino. pergunta é essa. Naquele momento não tinha ruído como tem hoje, sabe? Você tinha muito pouca opção. Você tinha livro, tinha música e tinha uma turma. E tinha uma rua onde você podia sair para brincar e para conversar e ficar sentado até tarde da noite. Não tinha risco, apesar de ser São Paulo, não tinha risco. Então, esse espaço todo na minha vida me possibilitou essas explorações, essas experiências todas. Maravilha. E em 1990, tu começaste a tocar já com com grandes nomes da música instrumental, né, como Toninho Horta. Eu não cheguei a enumerar todos aqui, é um grande número de músicos que tu já trabalhou, mas Toninho Horta, Roberto Menescal, César Camargo Mariano, que eu amo César Camargo Mariano, adoro ele. Como é que foi essa experiência para ti, para o teu crescimento musical, né? Porque tocar com essa gente aqui é uma estrada. Foi um privilégio e uma alegria. Muitos deles eu fiquei amigo, né?
cada um é uma história, né? O Menescal, por exemplo, eu era contrabaixista de um programa de TV que, que sempre trazia um convidado mensal. Agora eu não lembro se era mensal ou semanal. Acho que talvez era semanal. E o Menescal foi um desses convidados. Então, naquele momento, a gente teve uma experiência de convívio, foi quando eu conheci, toquei com ele. Depois a gente teve esse encontro, teve uma outra situação no Rio, em que eu estava lá, e ele ficou sabendo que eu estava lá, e ele tinha um compromisso. Então por que a gente tabaca, aproveita e não faz um show aqui também? Isso aconteceu também com o Milton Nascimento, do mesmo jeito. Eu toquei com ele numa ocasião em São Paulo, aí a gente se cruzou no Rio, numa única situação lá, em que ele precisava de uma... E eu estava disponível, eu estava ali, acabei fazendo aquele show com ele. Mas o César não, o César foi diferente. Porque o que acontece, assim, eu conheci o César depois de ter conhecido os filhos dele. Eu fiquei muito próximo do João Marcelo, que nem... O João Marcelo chama o César de pai, o João Marcelo Bosco, tá? Mas assim, por uma questão de afinidade, de vínculo de afeto, de o considerar mesmo como pai, porque foi o César que praticamente criou o João Marcelo. Porque o João Marcelo perdeu o pai muito cedo. Eu fiquei muito amigo dele, e o João é filho da Elis. E fiquei muito amigo do Pedro. E frequentava muito a casa deles. E tinha uma ligação afetiva inexplicável com a Elis. Então, eu me ver dentro ali da casa deles, para mim foi uma realização muito grande. E ali tinha o piano, né? Que ele fala, esse piano aí era da minha mãe, você não quer levar? Eu falei, cara, eu não vou levar esse piano. Hoje eu me arrependo, não podia ter aceito esse presente. Eu falei, cara, eu não vou levar esse piano. E se você der esse piano para alguém, nós vamos ter uma discussão aqui. E o piano ficou lá, estava meio desafinado e tudo mais. E a Rita era bem pequenininha nessa época, né? A Rita tem o quê? 9 ou 10 anos a menos do que eu. Mas 9, 10 anos, para quem tem 50 é nada, né? Mas para quem tem Sim. 20, né? 10 anos a É, menos tem 10 anos. Um menino de 20, uma menina de 10 é muito diferente. Então é assim que eu vi ela muito pequenininha. E o César mudou-se para os Estados Unidos, depois que ele se casou com a Flávia, e eu fiquei muito amigo deles. E essa relação não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Eu era muito amigo do João e do Pedro, tocava com o Pedro, tocava com o João, fazia um monte de projetos junto com ele, e fazia muitas coisas junto com o César, mas não tinha nada a ver uma coisa com a outra. O César me chamava por um motivo, e a gente desenvolveu uma amizade, e eu tinha essa relação com eles. Mas foi uma coisa que durou muito tempo, e foi muito legal para mim. Assim. O Toninho Horta foi um amigo que era um amigo meu, que hoje está dando aula na Universidade de Manhattan, e ele é baterista e percussionista. E ele morava em Campinas na época, e o Toninho Horta ia fazer uma turnê no interior de São Paulo, e ele falou, Edu, você não quer tocar com a gente? Porque tinha uma certa reputação naquele momento. É diferente de hoje. Hoje as redes sociais, elas tiram muito foco dos locais, né? Por exemplo, hoje uma pessoa pode morar, por exemplo, aqui em Porto Alegre, mas ela cria todo um conceito de referências a partir da web, do YouTube. Quando eu era adolescente, ou quando eu estava entrando na vida jovem, ali com 20 anos, não era assim, não tinha esse birô, sabe, que distribuía a informação. Você tinha que ir naquele teatro, você tinha que ir no bar, então você ficava com uma certa fama local, existia a coisa da fama local, e eu tinha um pouco isso, assim como alguns amigos. Então sempre eu era indicado. E o Toninho eu conheci numa situação dessa. Aí a gente fez um conjunto de uma série de shows no interior de São Paulo. E já vou te falar já vou ligar com outro assunto que eu acho que até vão me perguntar depois, mas faz sentido eu falar disso agora. E tipo, feito esses shows, voltei para São Paulo. Aí eu fui com outro músico carioca, que era o Léo Gandeman, tocar em Nova York, tocar no Blue Note em Nova York. E quem estava lá assistindo era o Toninho Horta. Aí ele falou, cara, eu vou fazer uma outra série de shows quando eu voltar para São Paulo e eu gostaria de te convidar para tocar. Aí a gente voltei a tocar com ele. E foi ele que produziu o disco do George Benson, ele e o Toninho Horta. Então, na hora de ele montar o grupo, ele falou assim, nós vamos fazer algumas músicas mais na onda de samba, chamou o Arismar para tocar baixo. Vamos fazer umas músicas mais na onda pop, que é a tua onda, chamou o Arthur Maia, que a gente perdeu o Arthur Maia agora, recentemente. E eu vamos fazer algumas músicas de baixo acústico que ele me chamou. Então, tinha esses 3 baixistas lá nesse disco. Então, essas 3 coisas estão ligadas de alguma forma, né? Por meio do Toninho Horta. sim. Mas acho que foi isso. Você está numa cidade onde é tudo muito menor do que é hoje, né? A internet ela tornou tudo muito, muito descontrolado, muito universal, muito global. E a São Paulo de Global, 30 né? anos atrás não era assim. Sabe, as pessoas se conheciam. É global. Aqui também devia ser assim. Todos os lugares, né? De certa forma era assim. Sim. Perfeito.
E eu vi entre os compositores que tu enumera, né, que influenciaram, tem o Villa-Lobos, né? Que esse eu vou Uhum. te perguntar, porque dos compositores brasileiros é o meu predileto, né? Então eu te Que pergunto o legal. seguinte: em quais aspectos Villa-Lobos te influenciou ou te influencia hoje? Ele sempre me influenciou e me influencia hoje também, mas eu tenho que admitir que nessa época dos 20 aos 25 foi um mergulho na obra do Vila, porque eu estava muito interessado na música brasileira e como traduzir a partir do piano, o, como é que eu posso traduzir o maracatu no piano? Porque o maracatu, o baião são tradicionalmente tocados com instrumentos como triângulo, como zabumba, como sanfona. E o que eu comecei a perceber é o seguinte, que o cara que fazia isso de forma maravilhosa, fazia e faz, né? É o Egberto Gismonti. E o Egberto falava muito no Vila, e o Egberto era uma referência para o Vila era uma referência para o Egberto, então de tanto ele citar e mencionar, eu acabei falando, não, tenho que descobrir mais sobre o Vila Lobos. Não pode ficar só com essa coisa que você aprende na escola, que era um grande compositor, que teve... Então foi nesse momento que eu me interessei mais assim por escutar, por tentar analisar a música dele. E foi uma influência muito grande para mim, porque eu sempre tentei, apesar de ser baixista, eu sempre tentei encontrar um caminho de composição ou de enxergar minhas ideias, de descobrir as minhas ideias a partir do piano. Então, como eu estava muito encantado com essa coisa do maracatu, do baião sendo tocado no piano, e o Vila, puxa, tem tantas coisas que ele faz, né? A obra de piano dele é uma obra que tem muito do Brasil, traduzido para as teclas de todo mundo. Né? Ele foi o primeiro cara que conseguiu traduzir os ritmos brasileiros para o piano. Isso que me encantou nele. Mais do que o trabalho de orquestra, o mais como o trabalho de violão, foi um mergulho mais dentro desse micro-universo do Vila, que já é uma coisa enorme, né? É Mas foi fantástico, isso. né? É fantástico. E é uma pessoa que a gente se orgulha muito, né, de ter como referência, né, de músico brasileiro, porque o repertório dele no violão tocava no mundo inteiro, né? Isso é uma Uhum, coisa. uhum, uhum. E também tem um Então, repertório muito bom de piano, né? Isso não é tão difundido, né, a nível não. global, mas eu acho ele maravilhoso, né? Ele realmente ele conseguiu, acho que, sintetizar, né, a, os ritmos e as expressões da música brasileira no trabalho dele, né? Eu acho Uhum, fantástico. E eu vou seguir uhum. aqui falando um pouquinho mais de ti. Em 1997, tu iniciaste teus estudos de composição e arranjos, né, com o maestro Vicente Sálvia, e na sequência tu começaste a atuar como arranjador de filmes, de publicidade e arranjador para diversos artistas, como a Marina Lima. Eu te pergunto, qual o teu maior desafio nessa área para te estabelecer como compositor e arranjador? Que não é uma coisa O maior, fácil, né? o maior desafio é que tem um momento em que você não tem nenhum triunfo e você também não tem nada que você possa mostrar como uma credencial para abrir uma porta. E era muito difícil nessa época, porque hoje você tem samplers, você tem como produzir um resultado de forma virtual, você tem como simular. Você fala assim, eu sei escrever arranjo para metais. Aí o cara fala, tá, então me mostra alguma coisa. Há 30 anos atrás, você tinha que chamar um grupo de pessoas para ir para dentro do estúdio e gravar isso para depois mostrar. Hoje você tem softwares que você consegue simular e falar assim, tá vendo, é isso aqui que eu sei fazer. E hoje o material é muito convincente. O meu maior desafio foi que eu cheguei num ponto em que eu estava estudando, eu já sabia que eu era capaz de fazer certas coisas, mas eu não conseguia botar nada em prática, entende? Então, eu comecei a trabalhar com propaganda, com música para publicidade, mas não como arranjador de metal e cordas. Eles não me davam eu não tinha esse crédito. Assim, enfim, ninguém vai me entregar uma responsabilidade, porque eu era um guri, eu conseguia fazer bem a coisa de armar
uma banda pop. Então, eu lá dentro da produtora era isso. E claro que eu ficava sempre, pô, será que eu não poderia tentar fazer alguma coisa? Será que eu não poderia tentar fazer alguma coisa? E um dia teve uma campanha que era uma prova. E, e os caras que coordenavam, que distribuíam esse trabalho, falaram, tá, nós vamos te dar uma oportunidade de você escrever para 3 metais, vamos ver o que acontece. Foi assim, aí você escreve uma, dá certo, aí você escreve 2, aí você fica com a... Tá, agora você tem a credencial aqui para escrever para metal, mas para cordas não. E assim, como era muito trabalho, e você tinha que praticamente gravar e escrever todos os dias, quase todos os dias, e nem sempre as pessoas davam conta, ia sobrando muita coisa para mim. E aí eu fui ganhando meu espaço, entende, Adriana? E o legal, quer dizer, legal, mas ao mesmo tempo, né, eu falo legal hoje, mas na época era um pânico, é que muitas vezes você tinha assim, você chegava na produtora de manhã, era assim, ó, os músicos já estão agendados para as 2 da tarde, tem uma campanha tem que fazer um comercial de 30 segundos, baseado nas 4 estações de Vivaldi, mas não pode lembrar. Então, isso 10 da manhã, você tem que escrever tudo, não tem programa de partitura, você tem que escrever tudo à mão, e os caras 2 horas estão chegando para isso. Então, essa pressão e ter que responder tão rápido me ajudou a desenvolver muito, né? Então, eu também tive a sorte de estar no lugar certo, quer dizer, como eu comecei a tocar baixo e consegui um certo espaço, aí esse espaço me abriu para ser produtor, mas dentro de um universo pequenininho também. Aí eu, dentro desse universo, falei, pô, será que eu posso tentar fazer isso? Eu já estou estudando lá com o Vitché, e o Vitché tinha muita fama nessa época, né? Então, os caras falavam assim, não, então você deve saber o que faz, né? Então, quando eu evocava o nome dele, as pessoas, pô, então vamos dar um crédito, ou até mesmo ligavam para ele. E o Vitché era um cara que Sim, escrevia muito bem, escreve muito bem, né? E para tudo, aí sim, para tudo, para corda, metal, para tudo. Assim. perfeito. Uma outra pergunta é, como compositor e arranjador, como se deu o processo de beber nas melhores fontes, nas referências musicais, né? E converter as diferentes influências em algo novo, ou seja, a tua música. Então, aquilo que tu ouviu de Villa-Lobos, que tu ouviu de outros compositores, né? Menescal, enfim, como é que se deu esse processo de tu converter isso, trazer para tua música? Aham. Isso é Criando uma. um novo, né? Eu, Criando, digamos, a é, música do Edu Martins, né? O estilo Edu Martins. aham. Esse é um caminho que eu ainda estou percorrendo. O, eu acho, Adriano, que quando você tem um sonho de ter um trabalho como autor, né? Como alguém que tem um recado para ser dado, eu acho que você começa a prestar mais atenção nesse músico que tem dentro de você, que eu digo, né? É como se você, por vezes, ficasse quieto, se fechasse os olhos e começasse a escutar uma certa formação, um certo encaminhamento de voz, um encadeamento de voz, um certo tipo de harmonia, um certo tipo de forma de tocar, de improvisar. E você fala, cara, esse sou eu, esse cara sou eu. Mas ninguém consegue ouvir esse cara, só eu estou escutando. Então eu tenho que dar um jeito de traduzir isso. E aí você consegue perceber o seguinte, que muitas vezes ao longo do caminho você escuta muito Villa-Lobos, escuta, e você, né, o Rubem Alves tem uma frase que é muito interessante. O Rubem Alves ele é um educador, mas eu conheci o Rubem Alves como escritor e depois eu fiz psicanálise com ele. Então ele era meu psicanalista e era escritor, mas para muitas pessoas ele é um grande educador, tal. Legal. Ele falava uma frase muito legal nos livros dele. Ele dizia assim: o que a memória ama fica eterno. Então, Desculpa, eu não peguei a todas essas memória. coisas, o que a memória ama fica eterno. Então, Ah, tudo que que você ao legal. longo do caminho vai gostando, a memória não esquece mais. Então, quando você chega para construir uma obra que você para chamar de sua, você você vai evocá-la na sua memória um monte de coisas que você guardou, entende? Que ela guardou, não é nem você, que a memória gravou, porque ela guardou porque ela amou aquelas coisas. E aí você coloca tudo isso num balaio, e é esse artesão que tem dentro de você, entende? Que ao mexer nesse balaio de memórias pelas quais você se apaixonou, um dia ele vai construindo uma coisa com a sua própria identidade. Então são tuas mãos,
é a tua visão, é a tua experiência, mas mexendo em memórias de coisas que você escutou ao longo da vida toda. Né? Então, hoje, o meu trabalho tem muito de tudo que eu amei na vida. Né? Portanto, não vai ter tudo. Ah, mas pô, eu sinto falta de um certo viés, sei lá, rock. Sim, mas não é porque o meu trabalho é certo, o rock é errado, porque na minha caminhada foram essas coisas que eu amei. Tem pessoas que amaram outras coisas, tão legítimo, né? Isso tão legítimo como foi a minha experiência. Mas é isso, eu recolho essas coisas aí, junto tudo, né? O conhecimento, a experiência, eu tenho que escrever tão rápido como eu mencionei para você, essas coisas todas, você bota em cima da mesa e começa a fazer uma obra. É mais ou menos Sim. isso. E aproveitando um gancho, o pessoal que estuda música, para desenvolver no teu instrumento, algumas práticas assim que tu considera que são muito válidas e realmente ajudam na hora de estudar um instrumento. Todo dia você ter contato com ele. É quantidade, não é você se focar na quantidade, não na perfeição, sabe? Não criar um mito assim de que não, só vou estudar Ó, se eu que tiver 3 horas, interessante isso. 4 horas. Como? Que interessante isso que tu está dizendo, focar na quantidade e não na perfeição. Isso aí. Então, se você tem 20 minutos, passa 20 minutos tocando. Se você tem 2 horas, 2 horas. Ah, hoje eu tenho 5 minutos, então eu vou fazer. Eu vou lembrar um trecho de um solo que é importante para mim. Esse contato diário, essa repetição diária, para mim é o que é mais fundamental, porque vai te dando intimidade com o instrumento. Porque o que acontece é que, assim, ó, eu estou citando muitas pessoas hoje, né? Não sou de fazer isso, mas hoje, curiosamente, eu tô acabando de citar. Por exemplo, Van Gogh, ele tem uma fala, ele escreveu cartas para o irmão dele, e alguém editou, compilou, escreveu uma obra que é uma compilação das cartas que ele escreveu para o irmão dele, chama Cartas a Theo. E é muito interessante porque é quase uma sessão de psicanálise onde você é o analista e ele é o analisante, entende? Porque ele está ali abrindo a alma dele para o irmão dele, nem passava pela cabeça dele que um dia aquilo seria publicado. Mas ele diz uma coisa seguinte, que a minha mão, olha só que interessante ele fala. Por que é tão difícil pintar um quadro? Porque é como se entre a minha mão, que está segurando o pincel, e a tela, tivesse uma parede invisível. Então, você só consegue quebrar essa parede criando uma intimidade com a tela, com a cor. E o músico é a mesma coisa. Quanto mais tempo você passar com o teu instrumento, melhor. Então, é abandonar um pouco essa qualidade, essa perfeição, né? Esse ideal, o momento ideal, a sala ideal, o incenso, a vela. E falar, não, cara, eu tô aqui atrapalhado, mas eu vou sentar no piano e vou tocar alguma coisa agora. Esse todo dia, para mim, faz muita diferença. Perfeito, fica a dica aí, então, né? E falando um pouco de música brasileira, Edu, para ti o que é forte na música brasileira? Se tu for pensar assim, ó, melodia, harmonia, combinações rítmicas, poesia, na boa música brasileira, para ti, se tivesse que escolher algo para dizer, a música brasileira é forte nisso, o que tu diria? E eu não conseguiria te dar essa resposta, sabe por quê? Porque, olha só, a música brasileira, ela é muito respeitada no mundo justamente porque ela tem todas essas coisas que você falou. Se você olhar para, olha, Beatriz, né? Se você olha, será que ela é moça? Será que é o... Se você olhar para essa letra do Chico, é uma obra-prima, né? São 3 versos de 10 linhas, intercalados por um verso de 5 linhas. Na sétima linha de cada um dos 10 versos, ele usa a palavra céu, Olha fazendo então só. uma alegoria com o sétimo céu. Ele vai usar esses 3 versos para descrever a atriz, primeiro o rosto da atriz, depois a casa da atriz, depois o mundo da atriz. Ali ele vai falar da política brasileira, ele vai falar do impacto de um objeto estético, ele vai falar de apaixonamento, ele vai falar de busca, ele vai falar da loucura. Só estou falando da letra, da poesia, e de um jeito, assim, tudo com rima atoante. É uma aula de poesia. Você não encontra É isso, uma é raro incrível encontrar isso no poesia. mundo.
Aí você para e fala assim, tá, então vamos escutar, vamos tentar perceber o que fez a melodia dessa música. Bom, a primeira nota é uma nota que é o seguinte, vamos só para ser fácil aqui, tá? Porque me parece que o Milton cantou essa música em Mi bemol, mas vamos só para a gente entender aqui. É como se ele estivesse tocando Dó e a melodia começasse no Fá. Né? Então, qualquer pessoa que estudou um pouco de harmonia sabe que um Dó maior com a melodia no Fá é uma nota que deve ser evitada. Mas ele faz de propósito, ele faz olha e repousa para a terça. Por que ele está fazendo isso? Ele quer te provocar um impacto, porque a letra está falando olha, né, um apelo, portanto, aos sentidos. Porque essa história conta de um menino, de um homem, aliás, um jovem, que entrou, que era de uma família muito tradicional, muito rica, entrou num circo, viu a Beatriz, ficou apaixonado, abandonou a carreira de médico que o pai propôs, tudo enlouqueceu, pirou e formou e fez um circo. Então, ele foi totalmente impactado nos seus sentidos, não na sua razão. Então, ele começa com uma nota evitada, justamente para também te impactar. A nota mais aguda dessa melodia coincide com a palavra céu. A nota mais grave dessa melodia coincide com a palavra chão. Se você olhar para a harmonia, ele não faz uma sequência de quartas como é tão comum, ele faz uma ascensão. Olha, dó, será que ela é nossa, ré menor, dó com baixo em mi, fá, fá sustenido. E ele vai subindo com a harmonia, subindo, 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 até ele falar, se um dia despencar do céu, até esse momento a harmonia só sobe os acordes. Quer dizer, cara, como? O que é melhor nessa música? A melodia, a harmonia é uma aula de composição. A música brasileira tem isso, esse lirismo, essa beleza. Isso porque é uma balada. Mas você poderia pegar Brasil, sei lá, o meu coração se engana, uma terra ali, não há. Ou você pode pegar o capim, capim do vale, vara de beira, na beira do rio, paro para me benzer. Olha que poesia. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leito ninho, que eu tenho carinho para lhe fazer. Pinheiro do Paraná, que bom vê-lo como areia do mar. Nega do Pará, pitombeira da Boborema, ema gemeu. Troco do Juremar. Cacique perdeu, mas lutou que eu vi. Jari não é rei, mas dizem que sim. Que fim levou o amor? Plantei um pé de capim, deu fulô. Olha que poesia. Quer dizer, é uma Maravilhosa. coisa que o cara, no mínimo, o cara vai ter que falar assim, não, para. É uma coisa que a gente está perdendo um pouco essa capacidade de dar uma resposta em tempo real. Claro, porque tudo vem imagem pronta, imagem pronta. O cara não fala, não, mas peraí, capim do vale, vara de goiabeira na beira. Cara, essa música, essa letra não tem sentido nenhum. Não, ela tem, mas vai exigir de você dedicação, amor. Você vai ter que se voltar para essa poesia, porque não é uma coisa que vai ser resolvida fácil. É como tantas coisas na vida que exigem esse tempo. Então a música brasileira é esse O Brasil é música e futebol, né? As duas grandes referências. A nossa música realmente é maravilhosa. E eu sim, te pergunto concordo. assim, como é que tu vê, digamos que essa leva de compositores que vem desde 2000, os que despontaram, né, de 2000 para cá, porque a gente teve, por exemplo, bossa nova, depois tivemos tropicalismo, depois tivemos até a fase do rock, mas hoje parece meio difícil. A gente ainda está bebendo na fonte dos que já estão hoje com 65, 70 anos, 75 anos. Como é que tu vê isso? Parece que não vem uma geração nova para seguir, né? Na mesma qualidade musical e na mesma inovação também, né? A gente tem essa, eu acho, Adri, que isso é a gente tem essa impressão. E a gente tem essa impressão porque assim, até os anos 80 são muito importantes. Porque em 1984, e esse número é até engraçado, né? Porque foi em 1984 que é a obra do George Orwell. Foi lançado o Macintosh. É um momento muito que é um computador pessoal, orientado por objetos. Todo computador pessoal até 1984 era orientado por código. Se você quisesse escrever um código, você teria que ir lá, diretório, barra, não sei o quê. Você não ia nada, só quando imprimia que você ia perceber alguma coisa. A chegada de um computador orientado por objetos, que se você clica é uma pastinha, um lixo, uma coisa, é mais fácil, que vai encontrar uma outra coisa que está em franco desenvolvimento, que é a web. Daqui a pouco essas duas coisas se conectam. Aquilo foi uma mudança radical, sabe, que aconteceu na história da humanidade. Isso se dá na década de 80. O que acontecia até a década de 80? A nossa forma de conhecer artistas era por meio da gravadora,
principalmente, né? A gravadora era um caça-talentos. Ela pegava o cara, pegava lá o Djavan, produzia o disco e fazia toda a logística de distribuição. E depois ia para o rádio, para a TV, para a revista e divulgava esse artista. Era assim que a gente conhecia esses artistas. Hoje, depois, na era da internet, tudo é muito filtrado para nós, né? Então você está no Instagram, no Facebook, você não sabe exatamente se o que você está vendo ali é de fato uma coisa espontânea e quando alguém pagou. Então a gente não tem, a gente fica com essa impressão que você está falando, de que a coisa não está se renovando. Mas tá, Sim. ela está se renovando. É que a gente não conhece, são poucas pessoas que estão fazendo uma música que dá sequência para toda essa galera, graças a Deus. Eu acho muito isso. Mas é muito importante a gente entender que essa década de 80 foi um momento de transculturação, onde a gente teve que ficar debaixo da influência de um país muito poderoso, com uma cultura muito forte. A cultura americana é muito forte. Cara, assim, não, assim, ó, a gente pode criticar os Estados Unidos, mas a cultura deles é muito forte. Você tem o jazz, você tem o blues, você tem o rock, você tem o soul, aí você começa Bob Dylan, é tudo gente superlativa, né? O Joe Coltrane, é Miles Davis, é tudo gente que você fala assim, nossa, pelo George Gershwin, Cole Porter, pessoas que o Tom escutava para compor. Então, Sim. esse é um lado. E depois eles têm uma máquina de compartilhar, de distribuir essa cultura que não tem como resistir. Então, o que vai acontecer na década de 80? Na década de 80, o mundo, não é só o Brasil, o mundo todo vai passar por um processo de transculturação onde o Ocidente, desculpa, o Ocidente. Tudo bem que tem Japão, que a China é razoavelmente ocidentalizada, mas assim, principalmente no Ocidente, os Estados Unidos impôs muito a cultura. Então, o nosso samba vai ser tocado com guitarra Fender a partir da década de 80. Entendeu? Nossa música, que era uma música caipira, vai ser tocada com bateria com pele hidráulica. Vai ser tocada por guitarra Fender. Vai ser tocado por baixo Fender, por guitarra Gibson, por sintetizadores, que é uma coisa que que não é da música, não é do sertão, entende? Ou que não é do campo, guitarra Fender. Então, a gente vai começar a passar por um processo de mudança. Nossa cultura vai se misturando muito com a cultura americana por força da potência que ela tem, a cultura americana. Então, hoje a gente está assim, muito sob uma influência de uma cultura que é muito forte, uma máquina muito potente colocando essa música para a gente ouvir, e um sistema que é esse sistema digital, a vida digital, que se você não tiver muito interesse em buscar a novidade, você acaba que não acha, né? E fica com a impressão. Eu também tenho essa impressão que você tem, de que as coisas não estão se renovando. Mas se você gastar um tempo e for atrás, aí você acaba encontrando algumas coisas, né? Talvez porque a música que realmente mais aparece, né, na mídia é a música ruim. Eu acho que é isso, né? É, Eu acho que a, é isso. a, quando você fala, só repete o que você falou, porque deu uma travadinha e eu perdi parte do que você Sim, disse. assim, ó, existem excelentes compositores, né? Mas eu acredito que de repente é isso que tu me disse. Existe, digamos que uma variedade, né? E eles não estão na mídia. E a música que chega para nós na mídia é a música ruim, né? Então eu Uhum. acredito que isso cause essa impressão. É, é que tem uma coisa assim, né? Como a gente vai desenvolvendo essa habilidade de não dar resposta rápida, e quando eu falo resposta rápida, é um pensamento que está treinado. Porque, por exemplo, acredite que o artista popular da década de 70 era o Djavan. Ele era um artista popular. O Chico era popular. Né? Então, esses caras que fazem essas letras, mas as pessoas ouviam, elas escutavam. Açaí, Guardiã, Zoom de Besouro, um imã, Branqueatês na manhã, todo mundo escutava, curtia. Hoje o cara precisa de um dicionário, ele precisa de tempo. Por que hoje ele precisa de tempo e naquela época não? Então, a música que circula hoje, que chega até nosso ouvido, como você estava falando, é essa música que não exige de nós esse tempo. Então, tem que ser uma letra muito didática, sabe? Uma letra, eu gostava dele, mas ele foi embora e eu fiquei triste. E é uma música que muito autoexplicativa, que é muito didático. E a harmonia Sim, também é muito didática, a melodia, porque as pessoas não têm mais tempo para elaborar coisa nenhuma. É tudo muito rápido, muito veloz. A gente está perdendo um pouco essa capacidade de dar um passo para dentro das coisas, sabe? De ter uma profundidade. Mas é nossa exatamente. responsabilidade, né, de fazer isso.
Então, assim, eu tenho que fazer essa escolha de chegar no momento meu de ócio e tentar escutar uma coisa que exige essa resposta minha, senão eu vou perder a habilidade de dar essa resposta. Sim. Perfeito. Eu acho que a palavra aqui é a profundidade mesmo, né? Hoje, é o que a Uhum. gente observa, por exemplo, comparando com essas músicas, a poesia das músicas que tu citou, com o que a gente ouve hoje, falta profundidade, né? E Uhum. tá chegando no final da nossa live, infelizmente, passa rápido. E o problema é que o Instagram, ele Opa, derruba a live, né? Se passar do tempo X, ele derruba, né? E eu quero salvar essa live aqui e mantê-la. Então, eu quero te pedir o Uhum. seguinte, Edu, o que que tu diz para aquele estudante de música, aquele que sonha seguir uma carreira musical? Hoje ele está se esforçando, ele está no meio de uma pandemia. Muitos aqui hoje não estão conseguindo produzir normalmente, né? Os que já ingressaram na carreira musical, né? Mas eu quero te perguntar, aqueles que desejam seguir a fundo na carreira musical, o que que tu tem para dizer para eles? Que conselho tu daria para eles hoje? Uhum. Uhum. Tá, eu vou dar uma resposta mais prática possível. Agora eu não vou falar, não vou ser nem um pouco, não vou viajar nada, vou tentar ser bem objetivo para poder ajudar o máximo que eu puder. Eu considero que são 4 coisas muito importantes, tá? A primeira, eu vou começar da que eu considero menos importante para mais importante. A primeira coisa é ter uma equipe, é ter um time, é não tentar fazer nada sozinho. Mesmo que na porta vai estar o teu nome, entende? Então, na porta está meu nome, mas eu dependo dos meus irmãos, eu dependo do Marquinhos Fê, eu dependo do Luiz Mauro Filho, eu dependo do Tuti Rodrigues, eu dependo da Yasmin, que é minha produtora, eu dependo do Sami, que é minha produtora. A gente é uma família, sem eles eu não faço nada. Então, tem um time, tem Sim, gente que acredita na tua loucura e que compra a tua loucura e que vai sonhar essa loucura junto contigo. Isso é muito sim, importante. Segundo, faça o que você fizer, promova. Promova. Use as redes sociais, faça o que tudo que você criar e que você acreditar, bota na rua. De alguma forma, se a rua hoje é web, bota na web, no Instagram, no Facebook. Promova as coisas que você faz. Terceiro, que aí já assim já é dentro do campo do que eu considero muito importante mesmo, faça com qualidade. Qualidade é a rúbrica, né? É a rubrica que precisa estar em tudo que você faz. Se você não fizer a coisa, você tem que ter certeza. Use referências, pergunte, compare, mas a coisa tem que ficar primorosa, a qualidade tem que ser superlativa, tem que ser impecável. E o quarto, que é o mais importante de tudo, tem que ter conceito, tem que ter uma singularidade. Ou seja, por isso que eu falo que às vezes o cara vai para um outro estado buscando se encontrar e ele vai se perder. Né? Então, agora falando na ordem que eu acredito, tá? Você tem que ter identidade, singularidade, que é uma coisa que eu falo que é conceito. Segundo, tem que fazer o que faz com qualidade. Tem que divulgar isso, portanto, tem que ter um marketing e tem que ter uma equipe contigo. Ah, mas eu não posso pagar uma equipe, não tem problema. Enlouquece as pessoas. Contagia as pessoas com a tua loucura, com o teu sonho. Cara, vamos fazer uma parada muito louca, vamos tocar na rua, vamos tocar no bar da esquina, mas vamos fazer uma coisa com uma potência que quando as pessoas verem, elas vão acreditar na gente. Tem que vender essa ideia. E quando as pessoas. Porque se você for com um time, com um grupo, a chance de você não desistir no meio do caminho é maior. perfeito, perfeito. Boas dicas. Edu, e para o pessoal te encontrar, qual é o teu site? Qual é o teu site? O meu, o meu site é edumartins.com.br. Meu site hoje, ele está justamente nesses últimos 2 meses, ele está justamente no momento de transição. A gente está mudando o logotipo, mudando várias coisas que a gente retrabalhou, repaginou, reconfigurou, e a gente teve que tirar do ar para atualizar todas essas coisas. Né? Tem um monte de coisa. Sim, Sexta-feira, agora, nós vamos estar lançando um single que é um arranjo meu, gravado e produzido pelo Léo Brast, e foi gravado com a participação da cantora Ana Adi, que ganhou o Grammy de música latina no ano passado, o Grammy Latino. Nós vamos lançar sexta-feira agora, em todas as redes, em todas as plataformas, através da gravadora Stream, que eu estou colaborando com eles de São Paulo também. Então, a gente está num momento assim de eu estou também escrevendo um livro,
eu estou preparando um álbum novo, eu vou reeditar alguns álbuns que eu gravei, que não foram distribuídos. Então a gente está trabalhando bastante. Então o site, a gente teve que retirar do ar, mas em breve, qualquer um que acessar lá vai ter o e-mail, vai ter uma forma de chegar na Sim. nossa equipe, nesse time, nessa família que eu falei para você. edumartins.com.br. Beleza. Edu, olha, um privilégio, uma honra falar contigo e desejo muito sucesso, né? Muito sucesso nos teus projetos e aqui em Porto Alegre, né? Que continue sendo um lugar bem legal para ti, né? Para te estar viver e produzir, né? E Uhum. muito bom mesmo falar contigo, viu? Muito bom mesmo. Gratidão por aceitar Edinho, fazer essa live. É isso imagina, o então. prazer foi meu. O prazer foi meu. A alegria foi minha, Adriano. Obrigado. Eu que agradeço o teu convite, o espaço, poder compartilhar. Espero poder ter contribuído com a vida de alguém aí que estava nos escutando de alguma Com forma. certeza. Com certeza, já contribuiu com a minha vida. Isso com certeza posso dizer que eu já aprendi bastante contigo te ouvindo hoje na live. Foi muito positivo. Isso aí, então, Maravilha. gente. Quem está online, a gente também agradece a participação. E mais uma vez dizendo, essa live vai ficar salva e vai depois para o site O Negócio é Música. Site não, desculpe, o canal no YouTube O Negócio é Música. Tá bom? É isso aí, então. Edu, muito boa noite. Obrigada mesmo. Um grande abraço para ti. Eu que agradeço. Para você Tchau, também, Adri. tchau. Obrigado. Um Tchau. abraço. Tchau. Abraço. Tchau. Tchau, tchau.